Salve, salve, galera! Estamos no ar, estamos juntos aqui nessa quinta-feira com o Fluminense já se movimentando no mercado, tentando trazer reforço internacional. Sim, a ideia de trazer Richarlison está de pé. Richarlison que jogou no próprio Fluminense até 2017, passou um tempo aí na seleção brasileira. Mas será que dá pé? Será que tem condição ainda? Ou a coisa está indo mais para não do que para sim? Né? Não está muito bom o quadro. As chances não são tão grandes assim. Vou trazer para vocês novidades sobre isso. Vamos falar então, se a gente vai falar de atacante, de possibilidade de trazer um reforço ali para a camisa 9, vamos ficar nesse assunto nesse vídeo, né? Falar de Germancano, falar de um jogador que está voltando para a posição também, e vamos falar até de uma sugestão. Se Richarlison não puder vir, quem é que poderia vir por um custo bem menor e talvez produzindo e sendo até melhor do que Richarlison? Vem comigo. Tapete Grenar para vocês, seja todo mundo aqui muito bem-vindo ao canal Ilan FC, sejam bem-vindos, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, somos quase 60 mil, estamos chegando pertinho, muito obrigado a todos vocês que já se inscreveram, quem não se inscreveu, clica agora embaixo de graça, assim como like, inscrição, tudo de graça e me ajuda demais, obrigado galera. Bom, vamos começar falando então, vamos falar nesse vídeo aqui sobre a camisa 9 do Fluminense, né? 9, modo de dizer, a simbólica camisa 9 que com o Germancano é 14, com outros tem outros numerais também. Então vamos começar falando do Cano, né, que fez uma chegada no Fluminense triunfal, teve 2 anos espetaculares, 2022 2023, mas esse ano a coisa foi muito diferente, né, gente? Tá aí no Netflix, depois de 84 gols em 2 temporadas pelo Fluminense, Cano acumula pior marca em 8 anos na carreira. Ele marcou apenas 7 gols em 2024, o que obviamente é muito preocupante para o ano que vem. A Cano recebeu menos bolas, Cano fez poucos gols num ano em que o Fluminense produziu pouco ofensivamente. É verdade, sim, teve menos oportunidades esse ano. Mas não dá para dizer que não tenha nada a ver com ele também, que tecnicamente ele esteja igual, não estava igual esse ano. Né? Dá para a gente colocar na conta também da parte física, da parte clínica do Cano. Ele foi atrapalhado por um problema sofrido no mês de julho. Ele admitiu ter atuado com dores e chegou a perder espaço, quase no segundo semestre inteiro, no time titular, com a ascensão do jovem Cauã Elias, já sob comando do Mano Menezes. Em suas primeiras 2 temporadas no Tricolor, ele foi artilheiro da equipe, marcou 44 gols em 2022 e 40 em 2023. E agora, esse ano, marcou apenas 7 vezes em 42 jogos. Pouquíssimo, né, gente? Sendo 33 jogos como titular apenas, e nas outras 9 oportunidades ele foi reserva. Ele foi vice-artilheiro do time, mesmo marcando apenas 7 gols, ao lado de Cauã Elias e Lima, enquanto John Arias foi o goleador com 14 gols. Aliás, por enquanto, nada de negociação envolvendo John Arias para o exterior, né? Ninguém está falando nisso. Quantos gols ele fez nas últimas temporadas? No Fluminense, em 2024, 7 gols, 2023, 40, 2022, 44, foi caindo, né? Mas 22, 23 foi praticamente igual. Em 2021, no Vasco, já fez um ano bem razoável, fez 19 gols. Em 2020, no Vasco, 24 gols. Em 2019, no Independiente Medellín da Colômbia, 41 gols, no mesmo nível de 2022 e 2023. Em 2018, também em alto nível, 37 gols no Medellín. E no Pachuca, sabe o Pachuca? Aquele que machuca. Que show do Pachuca é esse, hein, Botafogo? Pois é. Então, em 2018, ele fez pelo Medellín e pelo Pachuca 37 gols. E aí, antes, 9 gols, 4 gols. Ele cresceu mesmo na carreira de 2018 para cá, mas agora está numa queda incrível do número de gols. O que fazer com o Germancano para o ano que vem? Essa é a grande questão. E eu confesso a vocês que é uma situação muito delicada, muito difícil, pelo ídolo que se tornou o Germancano, pelo que ele representa na história do Fluminense, pelo respeito e gratidão que a torcida tem por ele. Mas é necessário ser bastante objetivo, frio, né, e criterioso em relação ao Cano. Ele não rendeu esse ano e parece estar severamente pior fisicamente. Gente, Cano tem 36 anos e vai fazer 37 agora, no dia 2 de janeiro. Jogador de 37 anos. A idade chega, de repente. Sim, chegou para o Fred, vocês lembram? Quando ele parou de jogar em 2022, de repente o cara que já não está muito bem acaba. Isso é comum.
nessa idade, ainda mais em jogadores de ataque, que precisam de muita movimentação, como é o caso do Germancano. Eu tenho para mim que a coisa não vai mais voltar a ser o que era. Eu acho que Germancano entrou realmente num processo de declínio irreversível pela própria idade dele. Por mais esforço, comprometimento que ele de fato tem com o Fluminense, isso é inegável, chorou inclusive, se emocionou depois que o Fluminense se salvou para ficar na primeira divisão. Não consigo imaginar o Cano voltando a jogar no nível que jogou em 2022, 2023. Passaram-se só 1 ano e meio, 2 anos, é verdade. Mas ele ali já era um jogador de 34 anos para 35. Ele hoje tem 36, vai fazer 37 daqui a poucos dias. O que fazer? O Fluminense tem que pensar isso aí direitinho, mas sinceramente eu não vejo o Cano como um jogador relevante para o Fluminense no ano que vem. E não dá para ficar com ninguém por gratidão. A gente viu o que aconteceu de 2023 para 2024, quando o Fluminense acabou segurando os jogadores, renovando, estendendo o contrato, inclusive estendendo a permanência de Fernando Diniz, tudo na base da gratidão. Gratidão não combina com desempenho, não combina com metas a serem atingidas. Gratidão não combina com um ambiente profissional onde os objetivos deveriam e devem ser mais importantes do que as relações pessoais. Tá bom? Falar em atacante, gente, o Fluminense ganha uma nova, digamos assim, uma velha nova opção com a volta do empréstimo desse cara aqui, né? Xerém a gente sabe que é um problema sério dentro do Fluminense, né? Raramente os caras são aproveitados. Esse cara aí tá voltando, o Luan Brito, filho do Marco Brito, né? Atacante, encerra empréstimo com o Defensor do Uruguai e retorna ao Fluminense. Mesmo clube da onde veio o Bernal, estava o Luan Brito agora nesse segundo semestre, e ele teve uma passagem lá de 6 jogos, quer dizer, ele atuou em 6 partidas. Não fez nada lá. Fez sim. Fez 3 gols e deu uma assistência. Em apenas 6 jogos que atuou, fez 3 gols e deu uma assistência. Segundo o jornalista uruguaio Guilherme Lopes, o moleque de Xerém cumpriu seu empréstimo, já está no Brasil e não vai retornar lá ao Defensor. Então vai ficar com opção para o técnico Mano Menezes para esse ano que vem. O Fluminense está precisando de jogador na posição. Mesmo que o Luan Brito não seja titular. Eu já vi jogos do Luan Brito, não vejo há um tempo, mas vi ele na base jogando algumas vezes, inclusive Copinha. O jogador tem 22 anos e é uma opção, pelo menos para formar o grupo. Hoje o Fluminense tem ali para a posição, além do Germancano, ele tem o João Neto, que é outro jogador da base que ainda não foi aproveitado, já foi até relacionado, já ficou em banco de reservas com o Mano Menezes, mas ainda não foi aproveitado nem 1 minuto sequer. Chegou a jogar no início do ano no Campeonato Carioca, mas só. Então tem o Luan Brito, tem João Neto, são opções, ainda que sejam para formar o grupo, para banco de reservas, porque está faltando esse tipo de jogador no Fluminense. Hoje tem John Kennedy, que deve ir embora para o Pachuca do México. Hoje tem Cauã Elias, que não tem convencido como um finalizador, essa é a verdade. E tem o Germancano. São esses os jogadores. Então, note como o Fluminense tem até brecha para isso aí, se não contratar ninguém de peso, porque desde ontem, a notícia saiu primeiro no GE, está se falando na possibilidade de Richarlison. Sim, ele mesmo, Richarlison. Richarlison que viria do Tottenham, onde não é titular no momento, está em baixa. Está em baixa também na seleção brasileira, não é convocado há bastante tempo, tá? Não foi bem também já no ano passado. Tem tido problemas clínicos, teve problemas de contusões diversas. As primeiras vezes que deixou de ser convocado para a seleção foi por questão de contusão. Não veio de uma Copa do Mundo muito boa. Ele até foi destaque do Brasil na fase de grupos ali, fez um golaço, mas numa Copa em que o Brasil foi muito mal. Então o Richarlison estava dentro daquele grupo ali e nesse momento, com essa seleção brasileira bastante fraca, vamos combinar assim, né? O Richarlison não tem sido nem convocado. Mesmo estando em condições de ser convocado, clínicas, ele não tem sido convocado. Então, é um jogador que, embora tenha apenas 27 anos, não está numa fase boa. Também aparenta estar, já ter passado pelo seu auge na carreira. E o Fluminense estaria tentando contratar o jogador por empréstimo junto ao Tottenham, até porque custa muito caro, né, para comprar os direitos dele. O Richarlison sempre fala muito bem do Fluminense, sempre defende o clube, sempre demonstra carinho publicamente, sempre que pode. Esteve no Flu entre 2016 e 2017, quase saiu de forma conturbada para o Palmeiras, chegou a se negar a jogar uma partida pelo Fluminense contra o próprio Palmeiras, mas o Abelão botou ele no trilho e ele ficou bonitinho até ser transferido para o Watford da Inglaterra. Deixa eu mostrar para vocês sobre essa intenção do Fluminense de contratá-lo por empréstimo, mas já tem informação nova
do jornalista Fred Caldeira, correspondente do TNT. Richarlison não deve deixar o Tottenham e quer seguir no clube inglês. Atacante brasileiro desperta o interesse do Fluminense para 2025. E aqui tem a informação. Era um dos desejos do Fluminense para a temporada, mas segundo apurou a reportagem da TNT Sports, a tendência é que o jogador siga no clube inglês. O Tottenham não pretende negociar Richarlison por empréstimo na janela de transferências de janeiro. Além disso, o desejo do jogador brasileiro também é permanecer nos Spurs, principalmente depois de descobrir que vai ser pai. A expectativa era que Richarlison fosse um dos nomes de peso para elevar o nível da equipe do Fluminense. O atacante seria também uma das principais caras no Super Mundial de Clubes, que será disputado nos Estados Unidos. Ele está no Tottenham desde 2022, quando foi comprado pelo time inglês junto ao Everton. Essa é a terceira temporada do atacante com a camisa do Spurs e até o momento o jogador disputou 7 jogos, marcou 1 gol e deu 1 assistência na equipe de Ange Postecoglou. É assim que se fala, né? Eu acho que é. Então, gente, segundo o Fred Caldeira, Richarlison não passa de um breve sonho de verão da diretoria do Fluminense. O Mário já tinha comentado uma vez que gostaria de trazer o Richarlison de volta para o Fluminense. E para trazer sem ser por empréstimo, porque se o Tottenham só aceita negociá-lo, se fosse para negociar de forma definitiva, dá uma olhadinha o que seria tentar adquirir os direitos do Richarlison. Tem aqui os dados dele no Transfer Market, 27 anos, né? 1,84 m, já jogou na seleção brasileira muitas vezes, mas esse ano, nessa atual temporada, tem apenas 1 jogo e 1 gol em 5 possíveis jogos na Liga Europa. Ou seja, só 20% dos jogos como titular, 1 em 5. Né? Na Premier League, ele tem 5 jogos em 15 possíveis. Então não está jogando tanto assim, não tem sido titular, nenhum gol na Premier League, tem 1 gol só na Liga Europa e na Copa da Liga Inglesa ele tem 1 jogo em 2 possíveis e nenhum gol. E qual é o preço? Quanto custa o Richarlison, gente? Olha que na época do Fluminense, em 2016, o valor de mercado dele era de 2 milhões de euros. Aí foi subindo um pouquinho, já no Watford foi para 7 milhões de euros, quando o Fluminense vendeu ele. Chegou a valer 65 milhões de euros em 2020. E no momento, a avaliação aqui do Transfer Market é que ele vale 35 milhões de euros, que dá mais ou menos uns 250 milhões de reais. Então, ninguém em sã consciência imagina que o Fluminense vai pagar 35 milhões de euros pelo Richarlison. E cá entre nós, não vale. Não vale nem 20, na minha opinião, hoje. Eu acho o Richarlison um jogador muito bom. Em determinado momento chegou a ser realmente muito bom, mas ele não passa disso. E em outros momentos não é nem tão bom assim. E para quem tem memória boa, o Richarlison, claro, no começo da carreira ainda estava amadurecendo. Ele no Fluminense, 2016, 2017, era bastante contestado pela torcida, tá? Nunca foi um fora de série, uma unanimidade. Aí já no finzinho ele já estava um jogador mais consistente. Quando foi para a Europa realmente melhorou muito, aí se firmou. Mas no Fluminense ele não era essa Coca-Cola toda, longe disso. Então acho um jogador bom, muito bom em alguns momentos. Seria um ótimo reforço para a realidade do futebol brasileiro, sim, mas não vale fazer loucuras. Não é um craque, não é um super craque, não é um jogador no auge, nada disso. Para fazer algo assim, perto do que seria uma loucura na realidade do Fluminense, para gastar um dinheiro, que não é nem nada comparado a esses 35 milhões de euros, mas para gastar um dinheirinho forte e fazer um investimento bom, eu iria nesse cara aqui. Conhece? Está na tela aí para vocês. Você conhece o Alejandro, artilheiro do Campeonato Brasileiro? 1,80 m, 24 anos, ainda mais novo, também mineiro, de Lavras, centroavante do Vitória, artilheiro com 15 gols no Brasileirão. Olha aqui os números do Alejandro, gente. 38 possíveis jogos na Série A, ele jogou 34, fez 15 gols e tem 4 assistências. Jogou 84% dos jogos como titular. Ele no Campeonato Baiano, 10 jogos, 5 gols, 2 assistências. 77% dos jogos como titular. Copa do Brasil, em 2 possíveis jogos, foi titular nos 2, não marcou. E na Copa do Nordeste, em 8 possíveis jogos, foi titular em 6, marcou 1 gol, e é um jogador de apenas 24 anos e não custa 35 milhões de euros, tá? Custa hoje, o valor de mercado dele, 4 milhões de euros. 4 milhões de euros, o que dá mais... É claro que é bastante dinheiro também, mas 4 milhões de euros, gente, são mais ou menos 25, 27 milhões de reais. É muita grana, mas o Fluminense acabou de pagar 20 milhões pelo Bernal. Aí aqui pode-se tentar um empréstimo, até porque, sabe quem é o empresário do Alejandro, do Vitória? Está aqui, ó, do lado esquerdo. É o Bertolucci, é o Giuliano Bertolucci.
Esse mesmo que cansa de botar jogador do Fluminense, jogador no Fluminense, é amigo da gestão, amigo do Mário, cheio de transações com o Fluminense. Que tal fazer a boa dessa vez, hein, Bertolucci? Traz um jogador que preste, bota um cara que realmente vale a pena, que possa crescer, que possa ser realmente um jogador de destaque no Fluminense, não esses rebutalhos. Ele bota muito rebutalho no Fluminense, o Mário amigavelmente aceita, compra a ideia, compra literalmente, com dinheiro que não é dele, e o Fluminense fica no buraco com os rebutalhos, com as sobras, com a xepa que ninguém quer, aí o Bertolucci bota no Fluminense. Alejandro, esse serve. Viu, ô Bertolucci? Esse serve, tá? Traz o Alejandro, 24 anos, nem que seja por empréstimo. Ele hoje tem um vínculo com o Bragantino, que tinha emprestado para o Vitória, mas o Alejandro certamente vai preferir jogar no Fluminense do que no Vitória e do que no Bragantino, com todo respeito. Hein, Alejandro? Mundial de Clubes 2025 nos Estados Unidos, contra Real Madrid, contra Paris Saint-Germain, contra o Chelsea. Interessa, Alejandro? Então manda lá, manda aquele zap lá pro papai, pro empresário, e por mim seria muito mais bem-vindo do que Richarlison. Sinceramente, comparando jogador com jogador, pro momento e pro que custa o Richarlison, claro, eu estou situando dentro do contexto do que custa cada um. Custo-benefício? Ilan, você prefere quem? Traz o Alejandro, que tá tudo certo. E você, o que você acha? Bota a opinião aqui embaixo, larga o like, se inscreve no canal e a gente se vê. Valeu.